bondosamente se lembraram de nós. Deus em Cristo os abençoe poderosamente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 16 em diante, diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia nas sinagogas com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estranhos. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão a falar e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: varões atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até mesmo um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é Ele que lhes anunciam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora que não estivesse longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e como disseram alguns dos vossos poetas, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Amém? Amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto sagrado, em especial em um culto como esse de hoje, um culto temático, um culto intitulado como o culto de missões, e quando nós tratamos a respeito desse assunto de missões, quando nós falamos acerca de missões, eu creio que um dos principais nomes que vem à nossa mente seja o do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, foi o maior missionário da história cristã. Todavia, Paulo não nasce como um cristão, mas ao contrário disso, ele agora nasce dentro do judaísmo de sua época, versado em todo o conhecimento que havia, e ele agora inicia uma perseguição contra o povo de Deus. Paulo era um homem letrado e estudado, e aprendeu aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. E este Gamaliel não era um homem qualquer, um rabino extremamente respeitado nos primeiros séculos, extremamente respeitado
por ser alguém conhecedor das leis, e também no âmbito religioso era alguém que se destacava pela sua retórica e seu conhecimento apurado. Só que este Saulo, um grande perseguidor dos cristãos, agora inicia essa busca pelos servos de Deus, que até então eram considerados adeptos de uma seita chamada de O Caminho. Então Paulo agora pega a carta dos principais, dos sacerdotes do seu povo. Paulo agora pega a carta com as autoridades, e ele agora vai em busca dos irmãos que estavam em Damasco, para se conduzirem a Jerusalém todos aqueles que ele encontrassem que estivesse professando a fé em um homem belemita, que após o seu nascimento teve que mudar para o Egito, fugindo da perseguição que agora vinha para lhe matar. Em seguida volta novamente para Israel, mora em Cafarnaum, mora em Nazaré, desenvolve o seu ministério em muitas cidades. Esse homem, por nome de Jesus, que influenciou todo o povo de seu tempo, um homem que ia de encontro àquilo que os religiosos de sua época pregavam. Enquanto a lei agora apontava para aquele indivíduo que havia cometido pecado, dizia: olha, você agora está condenado ao inferno. Jesus Cristo vinha agora e trazia perdão. Enquanto a lei agora apontava para aquele que tinha uma enfermidade física e dizia: olha, ou foi ele que pecou, ou foi os pais dele que pecaram para que essa enfermidade viesse sobre ele. Jesus agora olhava para aquela mesma pessoa e dizia: olha, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas isso é para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Enquanto a religião agora segregava aquele que estava enfermo e lançava fora dos muros da cidade, Jesus ia lá naquele que era leproso e não tinha medo dele, não se preocupava porque ele gritava impuro quando as pessoas iam se aproximando, mas ele chega até naquele que estava impuro e diz: olha, seja limpo. E aquele que até então estava enfermo de uma doença incurável se tornava agora completamente são. Esse homem de Nazaré agora vem com um objetivo, e o objetivo principal dele não era trazer um bem-estar físico para a vida das pessoas. É tanto que em um desses encontros desse homem com um homem que agora estava coxo, que estava enfermo, ele agora olha para o paralítico e diz: olha, perdoado te são os teus pecados. Então os doutores da lei começam a murmurar dizendo: olha, quem é esse homem para ele abrir a boca e dizer que perdoa os pecados? Somente um pode perdoar pecados, e esse é Deus. Então Jesus novamente olha para aquele paralítico e diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então ele diz ao paralítico: levanta e anda. Jesus dá a cura física e dá a cura da alma para o indivíduo na mesma hora. Jesus agora vem trazer uma transformação tanto fora como dentro daquelas pessoas que estavam vivendo no seu tempo. Jesus agora vem com essa mensagem. Talvez ele agora, em determinado momento de sua vida, enquanto esteve discutindo com os doutores da lei, ainda em sua infância, talvez ele já estivesse expondo ali o plano da graça. Talvez ele já estivesse ali dizendo como seria agora o modo de agir. Porque todos agora paravam e diziam: como é que pode? Como é que esse menino sabe tanto? Mas ele agora começa a modificar a história do seu tempo. Enquanto a religião pegava aquela que era prostituta e a segregava da sociedade, Jesus Cristo agregava para ele, perdoava os pecados, e essa se transformava em uma mulher santa, em uma mulher piedosa. Enquanto a sociedade olhava para o cobrador de imposto como alguém que estava praticamente morto para qualquer tipo de atividade religiosa, Jesus ia lá naquele que a religião rejeitava e dizia: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha, você não pode entrar na sinagoga, não tem problema, eu vou aonde você mora, eu vou lá onde você está e trago libertação para a sua vida. Eram as pessoas que criam na mensagem desse homem que Saulo agora começaram a perseguir. Saulo agora vem com tudo isso e vai em busca dos irmãos que estavam naquela que é considerada a cidade mais antiga da terra, a cidade de Damasco. E enquanto ele vai a caminho, na estrada que ia para Damasco, a Bíblia Sagrada diz que um grande resplendor agora vem do céu, e Saulo cai no chão. E o próprio Cristo, o dono da igreja, é quem fala com ele. E isso é o que fez o meu coração arder quando eu li esse texto. Porque
Jesus podia olhar para Saulo e dizer: olha, Saulo, Saulo, eu sou Jesus da igreja de Jerusalém que você persegue. Jesus poderia dizer: olha, eu sou Jesus da igreja de Pedro que está lá em Jerusalém que você persegue. Eu sou Jesus dos apóstolos que você persegue. Mas quando a luz abre do céu e Saulo cai no chão, Jesus diz assim: ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, ele não estava perseguindo a instituição, mas ele agora estava perseguindo o próprio Cristo, porque o próprio Jesus, enquanto esteve entre nós, ele liberou uma palavra que ele disse assim: olha, essa igreja é minha, e nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Ainda que se levante o espírito do governador, ainda que se levante o espírito do presidente, ainda que se levante todas as nações, não há quem possa impedir a marcha da igreja, porque essa igreja tem um dono. Porque eu e você temos um dono, e esse dono ele se responsabiliza pela minha e pela sua vida. Quando nós estamos sendo perseguidos, ele não fica alheio, ele não fica inerte na situação, mas ele se levanta do trono e diz: olha, Saulo, Saulo. E aquele que era perseguidor agora cai no chão. A história vai dizer que Saulo agora, havia 3 guardas da guarda pretoriana que acompanhavam ele. É por isso que a história vai dizer que havia homens com ele, e eles agora viram o que aconteceram, mas não ouviram nada. E eles agora ficam espantados. E Saulo agora, quando se ergue, não consegue mais ver nada. Saulo agora fica querendo saber quem era aquele que falava com ele. Quando a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo agora pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Olha, Saulo, entra na cidade, porque eu vou dizer o que é que você tem que fazer. Olha, Saulo, vai para a cidade, porque lá eu tenho algo para tratar com você. E Saulo agora entra na cidade, entra numa rua chamada Direita. E Deus agora fala com um servo seu que estava em Damasco, um homem por nome de Ananias. E Deus fala com ele em sonho. E ele diz: olha, Ananias, vai à rua chamada Direita, procura lá por um homem de Tarso chamado Saulo, e você vai lá e ore por ele. Ananias agora fica espantado, mas diz: Senhor, Saulo não é aquele que veio com carta para prender todos aqueles que encontrassem e levar para serem julgados em Jerusalém? Senhor, não é este o homem que tem agora aterrorizado a igreja que está em Jerusalém? Será que é esse o homem que eu tenho que ir lá? Deus olha para ele e diz: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá, porque ele tem uma obra a ser desempenhada, e ele vai saber o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Olha, a gente olha para alguém na sociedade e pode muitas das vezes não dar valor. Muitas das vezes pode olhar como alguém que não tem mais jeito. Mas Deus olha do céu e diz: olha, vai lá, prega a minha palavra, porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha, é um bêbado, está jogado à beira do caminho. Olha, ele não tem mais solução. Mas Jesus Cristo diz: vai lá. Ele pega, arranca essa pessoa do charco de lodo, lava ela no sangue do cordeiro e coloca para se sentar em lugar de príncipe, porque quem faz a obra é ele, o dono da obra é ele, e ele age da maneira que ele quer. Não adianta a gente querer agora ensinar ou dar dicas a Deus da maneira como ele deve trabalhar. E ele agora vai lá naquele maior perseguidor e torna ele um servo do Deus vivo. Ananias vai aonde estava Saulo, e a Bíblia diz que fazia 3 dias que ele não comia nem bebia. Estava agora em um jejum de 3 dias apenas em oração. E Ananias chega para ele e diz: irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco falou comigo e disse que eu viesse aqui. E ele ora por ele, as escamas que abriam nos seus olhos caem. E Saulo, agora de perseguidor, se torna um dos maiores pregadores das boas novas de salvação. É justamente por intermédio do ministério de Paulo que hoje nós estamos aqui celebrando ao Deus vivo. Porque é por causa do chamado de Paulo que agora o evangelho chega àquilo que hoje nós chamamos de Europa, e esse evangelho agora vem até o ocidente, aonde nós estamos. Aquele que era perseguidor, que desejava agora encerrar
a marcha da igreja, se tornou um dos maiores impulsionadores do Evangelho de Cristo. Deus usa quem Ele quer. Ele usa da maneira que Ele quer. Não precisa ser alguém muito estudado. Não precisa ser alguém com uma verborragia muito polida, não. Mas Ele agora vai lá, aonde o homem não acredita que tem solução. Transforma o indivíduo em uma nova criatura. E este agora passa a ser um grande pregador do Evangelho. E este que agora era um perseguidor, alguém que rejeitava e criticava, agora se torna um grande homem de Deus, agora fazendo e obedecendo o chamado de Cristo para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O poder da decisão encontra-se na escolha do homem. Se o homem agora escolher aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, aceitar agora uma nova vida com Cristo, ele agora passa a ser alguém que irá influenciar as pessoas que estão à sua volta. E a gente observa que Evangelho não é facilidade. Paulo era alguém respeitado na sociedade, que tinha acesso à alta rota do governo. Mas quando ele agora aceita servir a Jesus, quando ele agora passa a ser um missionário, a perseguição agora vem sobre Paulo. Aqueles que até então rejeitavam e davam até mesmo a ele carta branca, fazem até mesmo jejum para tirar a vida de Saulo. Tentam de toda maneira agora matá-lo. O homem que até então era respeitado na sociedade passa a ser perseguido, é apedrejado, é preso, é açoitado, passa por muitas coisas, mas em tudo ele não negou a Cristo. Em tudo ele pôde dizer com a maior ênfase possível: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé intacta. Muitas foram as perseguições, muitos foram os levantes, muitas foram as críticas, mas eu me mantive firme, porque a minha fé estava fundamentada em Deus. Quando nós estamos com a nossa fé depositada em Deus, não importa as circunstâncias da vida. O próprio Jesus, enquanto esteve entre nós, nos deu um grande exemplo disso. Ele disse: olha, haviam dois alicerces, haviam duas casas, uma foi construída sobre areia e outra foi construída sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a que estava fundamentada na areia ruiu, e grande foi a sua ruína. Mas aquela que estava fundamentada na rocha, de igual modo vieram os rios, de igual modo correram as correntes, deram com ímpeto contra a casa do mesmo jeito, mas eles não caíram, porque a fé estava fundamentada na rocha, porque a fé estava fundamentada em Deus. Quando nós temos em Deus essa firme confiança, nós não tememos a nada e nem a ninguém, porque temos a convicção que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Ainda que se levante um hoje como o apóstolo Paulo e venha perseguir a igreja, tenha certeza de uma coisa: você e Deus são maioria. Ainda que venha um exército, ainda que venha quem vier, ainda que venha o inferno, você e Deus são maioria, e vocês já são mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa alegria, de que servimos a um Deus que para Ele não existe nenhum oponente à altura. É a certeza que nós servimos a um Deus que não existe nada nem ninguém que possa bater de frente com Ele, mas apenas com uma palavra Ele fala e tudo tem que acontecer. Ainda quando nada existia, Ele ainda diz: haja luz, e agora a matéria passa a existir. Ele começa a moldar aquela matéria que existe, e hoje acontece tudo como nós vemos hoje, o ecossistema perfeitamente equilibrado. E Ele comanda as leis da natureza, a lei da física. Ele agora vai e anda por cima das águas, Ele anda por cima do mar. Ele apenas se levanta e diz: acalma-te mar, aquieta-te vento, e tem que acontecer uma grande bonança, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus que eu e você servimos, e nós temos motivo de sobra para honrar e engrandecer ao nome desse Deus.
É tão poderoso que ele não se importa com isso. Ele modifica as moléculas e um machado que havia agora afundado. Eles pegaram um machado emprestado, foram cortar uma lenha para construir uma casa. E agora, enquanto eles estão trabalhando, o machado cai no rio. E eles chegam para o homem de Deus, e agora o machado era emprestado. E o homem de Deus começa a orar, e Deus modifica as moléculas daquele machado. A lógica era para ficar lá embaixo, mas agora vem a flutuar, porque para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Para o Deus a quem nós servimos não existe doença, não existe mal, não existe demônio, não existe enfermidade, não existe pecado que resista ao poder do sangue de Jesus Cristo. Enquanto a lei agora vinha com sacrifício de animais para cobrir o pecado, João, enquanto estava batizando no Rio Jordão, ele olha em meio à multidão, ele vê alguém diferente que vem vindo até ele, e ele para a pregação e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. E esse aí veio para tirar o pecado do mundo, esse aí veio para arrancar o pecado do mundo, esse aí veio para transformar o pecador em uma nova criatura e levar ele para o céu. A lei só servia para mostrar que o homem era incapaz de chegar até Deus, mas Jesus Cristo agora vem com a sua graça. Jesus Cristo agora vem com o seu amor. É tanto que em dada ocasião, enquanto Jesus agora está ali, trazem uma mulher que tinha sido pega no próprio ato adulterando, e levam ela até Jesus e dizem: e aí, Jesus, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar, e tu que dizes? Tentam agora uma ocasião para pegar uma falha em Jesus. Só que 730 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já havia profetizado uma coisa: nele não houve engano, nem nenhuma palavra não houve nenhuma palavra de engano na sua boca. Ele foi perfeito em todos os aspectos da sua vida, nunca fez injustiça. E ele agora, estando diante daquela mulher, e diz: e aí, Jesus, o que é que a gente faz? Se Jesus condena, ele agora ia de encontro a toda aquela pregação de amor que ele vinha fazendo desde Nazaré. Se Jesus diz: olha, não condena, ele estava indo de encontro à lei. E Jesus agora sabiamente não responde uma palavra, mas continua ali e escreve na terra. Alguns dizem que ele estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam lá. Eu não sei. Eu só sei que enquanto Jesus escrevia, eles insistiram. E aí, Jesus, o que é que a gente vai fazer? Apedreja ou não? Jesus olha para eles e diz: olha, vamos fazer o seguinte: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E a Bíblia Sagrada diz que um a um eles vão saindo, e fica apenas Jesus e a mulher. Jesus ergue os olhos e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Diz: então eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Jesus veio com essa mensagem diferente, mas mesmo assim, ele agora é sentenciado à morte, a morte de cruz. Jesus Cristo morre, os seus seguidores dão prosseguimento à sua mensagem, e Saulo agora se torna um desses homens. Saulo agora se torna um grande pregador, esse que até então havia consentido com a morte de Estevão, e pôde ver Estevão ali sendo apedrejado, dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está sentado à destra de Deus. Ele viu aquele homem que estava sendo apedrejado abrir a boca e dizer: olha, Senhor, não impute a eles esse pecado. E Saulo agora se torna um pregador, e ele agora começa a levar o evangelho a muitos lugares, e chega na cidade de Atenas. Chega ali naquela cidade onde havia homens sábios, homens letrados, o berço agora das grandes filosofias, onde haviam grandes pensadores. Mas quando Paulo vai andando por dentro de Atenas, ele percebe
a quantidade de deuses que havia naquela cidade, a quantidade de imagens de escultura que havia ali. Porque a história vai nos dizer que os gregos, eles tinham uma superstição. Eles adoravam a todo tipo de deuses que eles conheciam, para que nenhuma divindade ficasse sem adoração e porventura agora se irasse contra eles. Então todos os deuses que eles conheciam, eles pegavam e levavam para dentro de Atenas. E Paulo, andando ali, percebe que a cidade agora está imersa na idolatria, que a cidade está imersa no pecado. E ele agora, indignado com aquilo, começa a pregar nas sinagogas, começa a pregar nas praças públicas. E as pessoas agora, alguns ficam incomodados com aquelas palavras, dizendo: o que quer dizer esse tagarela aí? Olha, que doutrina é essa que esse homem está trazendo? Que novo Deus é esse que ele está falando? Então quando disseram: olha, ele está pregando um novo Deus, uma nova doutrina, então agora os grandes intelectuais de Atenas agora o conduziram até o Areópago e disseram: olha, então você vai lá falar para a elite do povo, porque eles também querem saber que nova pregação é essa aí, que novo Deus é esse que você está apresentando. Só que o que me chama a atenção é a indignação de Paulo em meio à idolatria do povo de Atenas. E tal como Paulo, nós precisamos também agora estarmos inconformados com o atual sistema do mundo, onde o mundo encontra-se completamente entregue à idolatria, talvez igual naquele tempo, talvez não com muitos ídolos no meio das ruas, mas encontramos pessoas agora que estão presas na idolatria por uma pessoa famosa. Encontramos pessoas agora que estão presas na idolatria por uma marca famosa. Encontramos pessoas que estão presas na idolatria, às vezes pelo próprio corpo. Ou seja, tem idolatria para onde quer que a gente olhe, e nós não podemos nos conformar. Precisamos levar a palavra, as boas novas de salvação, tal como Paulo fez. A tempo e a fora de tempo, é nossa responsabilidade levar o evangelho de Cristo. O culto de hoje é para isso. Era para que nós trouxéssemos até aqui pessoas não crentes para ouvirem essa palavra, para nós cumprirmos o ID e fazer jus ao nome que recebemos, nome de igreja, eclésia, chamados para fora. Não fomos chamados para estar aqui dentro desse belíssimo templo, dentro de 4 paredes. Não, aqui é um lugar perfeito para a gente adorar. É bom demais estar aqui, mas o ID de Cristo precisa ser cumprido. Não é necessário ir para muito longe, não. Olha, você não pode viajar para outro país, você não tem condição para isso, não tem problema. Você faz missões aonde você estiver. Você faz missões no seu trabalho, você faz missão na sua casa, você faz missão na sua rua, você faz missão aonde você estiver. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Precisamos agora levar o maior número de pessoas conosco. O ide imperativo ainda é o mesmo: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, não importa quem seja. E a pergunta é: para quantas pessoas nós falamos de Jesus hoje? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus durante toda essa semana passada, que a semana inicia hoje? Para quantas pessoas? Quantas pessoas nós temos influenciado através do nosso testemunho? Quantas pessoas têm sido impactadas através das nossas ações? Porque muitas das vezes não é preciso você pregar um sermão de 1 hora, de 40 minutos para levar alguém a Cristo. O seu modo de vida conduz as pessoas a Deus. Será que as pessoas estão olhando para você e dizendo: olha, para ser crente igual fulano de tal eu não quero, para ser crente igual ciclano eu não quero? Ou será que as pessoas estão olhando para mim, para você, e estão dizendo assim: olha, aquele que passa ali é um santo homem de Deus. Olha, aquela que passa ali todo dia no meu trabalho, aquilo ali é um santo homem de Deus. Se eu for crente um dia, eu quero ser como ele é, eu quero ser como ela é. Essa reflexão tem que ficar. Será que as pessoas estão olhando para você no trabalho e estão dizendo: olha, aquilo ali é uma mulher de Deus de verdade, aquilo ali é um homem de Deus de verdade?
Ou será que o nosso testemunho não está conduzindo, não está condizente com as nossas ações, com as nossas palavras, melhor dizendo? Precisamos ser luz e sal. Precisamos chamar a atenção pela pureza. Precisamos chamar a atenção pela santidade. Precisamos chamar a atenção pelo nosso modo de viver. Ser igreja do Deus vivo não é só estar aqui dentro uma vez, 2, 3 vezes no máximo por semana, não. Mas é você estar andando lá fora e as pessoas vendo o bom cheiro de Cristo exalando de você. É você estar andando lá fora e as pessoas olhando e dizendo: olha, aquele cara ali, aquela mulher ali é um santo homem de Deus. Quando isso acontece, aí o nosso cristianismo é um cristianismo verdadeiro. O nosso cristianismo é um cristianismo puro. É um cristianismo agora que as nossas ações falam por nós. Não precisa um grande e um belo sermão. Apenas atitudes podem fazer de você um grande missionário aonde você está. Paulo é levado ao Areópago e ele começa agora a falar, começa agora a pregar o evangelho. Ele diz: olha, varões atenienses, eu percebo que vocês são homens muito supersticiosos, são homens muito religiosos, porque andando eu pela cidade eu pude constatar a quantidade de deuses que tem aqui. Só que um deles me chamou a atenção, um que tem escrito assim: ao Deus desconhecido. E é esse que vocês adoram sem conhecer que eu prego. É esse que o pessoal não conhece, é o que nós pregamos nesta noite. Aquele que as pessoas passam lá fora e dizem: olha, mas que barulho, mas que gritaria é aquela ali dentro? E nós estamos aqui dentro e sabemos que é o eterno Deus falando ao nosso coração, que é Ele nos dando força, que é Ele derramando graça, que é Ele nos dando vigor para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia. O mundo não conheceu, mas nós estamos aqui hoje porque nós reconhecemos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a mim e a você que receberam, Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. É a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Estamos vivendo um momento de pandemia. Os cuidados não podem ficar de lado, não. Mas tem uma coisa, o crente tem que ter convicção de uma coisa: ainda que minha vida seja ceifada por essa enfermidade, quando os olhos da minha alma abrirem, eu vou estar cruzando os umbrais celestes. Essa é a minha certeza. Olha, se eu morrer hoje, se essa doença me levar amanhã, quando os olhos do meu corpo fecharem e os olhos da minha alma se abrirem, eu estarei cruzando os umbrais celestes no céu. Eu estarei agora desfrutando do ponto alto do cristianismo, que é o encontro com Jesus, que é uma vida plena com Deus lá em cima, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais clamor, porque todas as coisas passaram, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai precisar de luz elétrica, não vai precisar de luz do sol, porque o próprio Deus, a glória dele, ilumina o lugar aonde nós vamos habitar. Aquele que é tão poderoso, que o profeta Isaías diz que os seres angelicais que voam ao redor dele, possuem 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. São serafins, seres que ardem em chamas. Estão perto de Deus, não podem olhar diretamente para Ele. Estão perto de Deus, estão ardendo em chamas por causa da pureza de Deus. Mas eu e você, comedor de arroz e feijão, comedor de feijão e farinha, tem uma promessa para nós. Sabe que promessa é essa? Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, meu amigo, você vai ver o seu Deus face a face como Ele é. Não vai precisar ter asa como anjo, não vai precisar cobrir seus olhos com asa, não. A promessa é que você vai vê-lo face a face. Quer promessa maior do que essa? A certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Paulo vai, prega, e quando ele fala sobre a ressurreição, agora alguns que estão ali começam a zombar dele.
Alguns que estão ali dizem: olha, sobre esse assunto eu quero ouvir mais uma vez. E existe um seleto grupo de pessoas que dizem: olha, nós acreditamos no que você falou e nós queremos viver isso na nossa vida também. Quando nós pregamos, nós precisamos ter consciência que vai existir esses 3 grupos de pessoas. A gente não pode desanimar, a gente não pode fraquejar, porque vai ter aqueles que vão zombar. Vai ter aquele que vai olhar para mim e para você e vai dizer: está perdendo a vida. Vai ter aquele que vai olhar para mim e para você e dizer: está perdendo o tempo. Mas a minha Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, eles vão ganhar 100 vezes aqui e por fim ganharão a vida eterna. O mundo diz: olha, perdeu a vida. E Deus diz: vocês ganharam tudo, vocês ganharam o céu. Existem outros que acham bonito, que gostam de visitar o templo, mas não tomam atitude, não tomam iniciativa. Gostam de ouvir e dizem: olha, eu acho muito bonito os crentes pregando, eu acho muito bonito os louvores dos crentes, mas não tomam a decisão. Existe também esse grupo de pessoas, mas existe também o seleto grupo de pessoas que é desse grupo que nós fazemos parte, que nós olhamos e dizemos: olha, nós acreditamos nessa pregação, nós acreditamos naquilo que é loucura para judeus, que é loucura para gregos, nós acreditamos, porque esse Deus é quem salva, quem cura, quem batiza, prepara o homem e leva ele para morar no céu. Nós servimos a esse Jesus que o mundo não conheceu, Ele que é a nossa rocha inabalável. E agora é a nossa vez. O tempo de Paulo passou, o tempo de Pedro, o tempo de Tiago, o tempo de João passou. Passou o tempo de Savonarola na Itália. Passou o tempo de Jonathan Edwards nos Estados Unidos, passou. Passou o tempo de Charles Spurgeon, passou. Passou o tempo de Lutero, passou o tempo de Billy Graham, passou o tempo de todos esses homens. E agora, quem são os grandes missionários dessa geração? O grande missionário dessa geração sou eu e sou você. E nós precisamos agora pregar o evangelho com a maior intensidade possível. Os grandes homens de Deus passaram e deixaram as suas marcas. E a pergunta é: que marca você tem deixado neste mundo? Que marca você tem deixado na sua família? Que marca você tem deixado no meio do seu povo? Agora é a nossa vez de pregar cheios de unção. Agora é a nossa vez de pregar um único sermão capaz de impactar todo um país e toda uma sociedade. Essa é a nossa vez de pregar. Essa é a nossa vez de influenciar o mundo. As histórias são bonitas, nos inspiram, mas agora é a minha e a sua vez. Você precisa mergulhar mais fundo no rio da graça de Deus, para que você receba mais da parte de Deus na sua vida. Muitos são chamados, grandes homens de Deus são chamados, e as pessoas não entendem porque alguns se destacam mais do que outros, porque se deram mais, se doaram mais. Em relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoa, mas para usar, existem pessoas especiais. Em toda a Sagrada Escritura, apenas Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Em toda a Escritura Sagrada, só com Moisés, Deus disse, falava com ele face a face, como falava com um amigo. 12 homens foram chamados por Jesus, mas só um deles colocava a cabeça no peito do mestre. É porque era melhor do que os demais? Não, é porque ele se entregava mais do que os outros. Enquanto alguns estavam suficientes em estar ali próximo, ele ia mais perto de Jesus e colocava a cabeça no peito de Jesus. E quem vem até ele, ele não rejeita. Quem vem até ele, ele não lança fora. Então a palavra de Deus é essa: mergulhe fundo no rio da graça de Deus. Faça mais do que você tem feito hoje. Dê mais do que você tem dado hoje. E seja alguém que vai influenciar o seu tempo. E seja alguém que vai influenciar a sua geração. E seja alguém que, tal como Paulo, será um grande missionário do seu tempo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.